Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia Ele vive. Jesus ressuscitou. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com louvor, então feche os olhos. Cante, deixe a letra programar na sua alma, no seu coração. Adore ao Senhor. Estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte ressuscitou, e sempre, pra sempre exaltado é. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ele ressuscitou, venceu. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. E bora lá, bora nesse dia tão especial. Ele vive em cada um de nós. Vamos lá começar, né, com a nossa oração, com transbordo de gratidão. Que esse transbordo, né, que a gente tenha sede, que vire automático na nossa vida, dê graças a todo tempo, aos olhos de muita gente. Fala, peraí, mas tá vivendo no momentos bons e no momentos de aflição, tá dando graças? É sim, porque filhos legítimos do Senhor dá graças, né? Agradece a todo tempo. Se é no momento bom, no momento ruim, nós aprendemos, né? Nós nos tornamos filhos legítimos, filhos maduros que entendem que nos desertos, que nos adversidades, são grandes oportunidades também de sermos seres humanos desenvolvidos, né, em crescimento. Então a gente dá graça sim, né, a todo tempo. Então eu quero começar com essa atitude de gratidão, agradecendo, Senhor, pela nossa vida, pela vida de cada um que está aqui nesta live, Senhor, que for assistir essa live depois, escolhidos pelo Senhor, como é feito esse ato nas minhas orações, que o Senhor escolha as pessoas que estão preparadas, a serem tocadas, a serem transformadas no seu amor, na sua luz, na sua graça, Senhor. E eu te agradeço
Por isso, também agradeço pela vida de cada um que está aqui, pela oportunidade de mais um dia da gente fazer a nossa jornada como filhos legítimos do Senhor. Agradecemos pelos pequenos detalhes até os maiores detalhes, as maiores bênçãos, Senhor, que já foram concedidas, o pão, o alimento que comemos todos os dias, a cama que dormimos, o chuveiro que tomamos banho, a casa que moramos, Senhor, a família. Cada bênção concedida até desde o ventre da mãe até o momento presente, Senhor. No presente e as que virão, Senhor, nas suas mãos, na sua escolha, Senhor. Agradecemos e que essa atitude do agradecimento seja um transbordo na nossa vida, seja de forma automática, que a gente dê graças nos momentos bons e momentos de aflição, momentos de adversidade, Senhor. Que a gente tenha esse discernimento que só vem de Ti, Senhor. A sabedoria, esse discernimento. E eis estou aqui, Senhor, minha vida, Senhor, até o último minuto que o Senhor permitir que eu esteja aqui nessa jornada, aqui na terra, Senhor. Que eu seja um instrumento do Senhor e te dou total liberdade do seu manifestar, da sua presença, do seu agir, Senhor, conforme o Senhor acha que é melhor. Que não sou eu, Senhor, mas é o Senhor. O Senhor vê tudo, o Senhor escuta tudo. E o controle está totalmente em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, bora lá. Vamos lá. Ele vive, posso crer no amanhã. É o tema do nosso estudo, do nosso devocional hoje, né? Em João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Na Bíblia Sagrada está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu um sacrifício vivo, o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer fosse salvo pela graça e misericórdia de Deus. Às vezes passamos por verdadeiros desertos em nossa vida. E precisamos entender que esses processos fazem parte de um crescimento e de uma evolução para sermos. Eu não gosto de usar a palavra evolução, hoje eu substituí, eu gosto de usar evolução no lugar desenvolvimento. Desenvolvimento, nós estamos sendo desenvolvidos, né? Estamos em crescimento para sermos pessoas mais fortes e experientes. Nesses momentos de provação, devemos lembrar que tudo passa e podemos crer que existe um Deus de justiça que tudo vê. Esse Deus misericordioso estará conosco independente do tamanho da provação. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É que Deus nos promete, né, em Hebreus 13:5b. Deus deseja que alcancemos as bem-aventuranças e quer nos salvar. Ele nos ama tanto que, ao contrário do que imaginamos, não vê o nosso exterior, mas sim diretamente a nossa alma. Jesus Cristo é o nosso Messias, que foi destinado a ser o nosso Redentor. Creia nele e creia num amanhã muito melhor, porque com Deus não existe o que temer. Nosso amanhã a Ele pertence. Jesus é o ato da Páscoa. Na sexta-feira, Jesus entregou sua vida. Jesus foi o único que veio aqui na terra como nós. Ele sentiu os sentimentos que nós sentimos. Ele veio 100% corpo, 100% espírito. Como nós. Ele sentiu o que é ser traído, ele sentiu a alegria, ele sentiu a ira, ele sentiu todas essas emoções que existem em nós. Mas Jesus foi o único que não pecou e foi o único que venceu a morte. Lá no jardim de Adão e Eva, onde o pecado aconteceu e a morte passou a existir, e a separação do homem com Deus se separou.
por conta deste ato, foi resgatado, vencer a morte, quando Jesus entregou sua vida por nós, para nos livrar dos pecados. Nós já fomos salvos, já fomos libertos do pecado. A graça já foi concedida a nós. O peso que às vezes tem pessoas que ainda carregam, já foi livrado do pecado nosso na cruz. E aí você pode perguntar, mas o que você está falando então? Então, ou seja, eu estou livre do pecado, posso viver no meu achismo? Deus dá o livre-arbítrio de vivermos no achismo ou vivermos nos princípios dele. Ele dá o livre-arbítrio. É que às vezes você não conhece, é o que também, num ano e meio, um ano e pouquinho atrás acontecia comigo. Eu tinha Deus, eu era cheia de falar que eu tenho Deus, sou temente a Deus, sou tudo, mas eu não conhecia a Deus. Porque a gente só conhece a Deus nos princípios, na palavra. Quanto mais eu bebo da fonte, quanto mais eu tenho atitude do que a gente está fazendo, é que eu ativo, que eu sou tocada por Jesus, eu sou tocada e eu começo a conhecer quem que é o verdadeiro Deus. E não no nosso achismo, que às vezes passamos a vida inteira, às vezes até lendo a Bíblia, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas que de fato só conhecem na forma racional e não da forma de conexão, na intimidade, exercitando o espírito, porque Deus colocou um espírito dentro do nosso corpo, que habita dentro de nós, para ele ser exercitado e conectado por meio do Espírito Santo, que é Deus também. Só que Deus fez o Espírito Santo que está mais alinhado com o que nós aguentamos aqui na Terra. Nós não aguentamos a frequência do reino, um dia assim. E a gente está aqui na Terra para ser preparado para isso, para esse grande dia da eternidade, e não para viver os nossos achismos. A gente pode viver se a gente quiser. Eu não posso impor, nem Deus impõe nada para ninguém. A gente pode viver o nosso achismo, mas é só você tendo acesso, bebendo dessa fonte, para você começar a entender que os princípios não antecipam. Deus é tão generoso, perfeito, que ele deixou no manual da vida, a Bíblia, para a gente ser antecipado, para a gente ver, se eu mirar, o que acontece, se eu fizer isso, o que acontece. Ali, ele já coloca todas as consequências. E o que vale viver no achismo? Eu vivi por muitos anos no achismo. Eu vivi por muitos anos, às vezes inconscientemente mesmo, agindo sim, conforme os princípios. Mas às vezes não. E às vezes tantos danos na vida. A gente acha que a gente tem Deus, mas a gente está dando brechas para Satanás em nossa vida. E aí depois, quando a gente começa a beber da fonte, a gente de fato, a gente decide viver a transformação em Deus. Por quê? Porque é necessário um processo, uma transformação vinda dele, dos princípios dele. Porque nós estamos desalinhados muitas vezes. Às vezes pode ser que algum incômodo, alguma dor vai vir a acontecer nesse processo, mas isso eu garanto, é de uma forma muito mais leve do que do outro lado, no nosso achismo, porque no nosso achismo a gente também passa, a gente passa por isso, mas é muito mais pesado. Por quê? Porque é o que Deus coloca nos princípios. Aqui é o que tá, nunca o deixarei independente, nunca o abandonarei, independente do que aconteça, independente do que você passe. E ser cuidado, ser guiado, estar no colo de fato, né, ativado no Espírito Santo, em Deus. Se torna tudo mais leve, o fardo é mais leve. Por quê? Uma pessoa que a vida toda aprendeu e se tornou a controladora, que ajuda tudo, que salva tudo, que faz tudo, o controle, que era uma pessoa agoniada, porque tem que acontecer, porque tem que fazer, porque isso, se tornou uma pessoa leve, uma pessoa que descansa,
Porque quando a gente permite passar pelo processo e ser cuidado, ser lapidado, o controle não é mais nosso. O controle passa a ser do Todo-Poderoso, que é o que ele, que de fato é o que a palavra fala, é o que ele é. E é porque ele quer controlar, porque ele quer nos punir, porque ele quer que a gente ande nessa lei dura do mundo, nessa lei do sistema que é colocada, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Não, Deus não é assim. Seja bem-vindo ao despertar, como eu também tive. O que a vida toda a gente escutou falar, a vida toda de um sistema que às vezes por meio de religião, por meio do sistema, por meio de influências, por meio até da nossa própria criação que veio também com base, né, neste aprendizado. Deus não é isso. Deus não é isso. Deus é leveza. No entanto que até nesse processo desse lapidar, desse crescimento, desse desenvolvimento, é aos poucos. Por isso que ele fala, descanse. Não ande ansiosos. Não, amanhã a ele pertence, não a nós. Ele dá os passos. Ele dá os passos de como a gente deve viver, como a gente deve lidar com as nossas emoções, com a nossa vida, em todas as áreas. Essa crença que é colocada, que eu também tinha. Ah, Deus tá ali, não tem que falar de Deus, não. Às vezes a gente não precisa ficar falando de versículos, a gente não precisa ficar falando. Às vezes tem pessoas que ainda não estão preparadas realmente para isso, porque ainda estão enraizadas, achando que Deus é separado. Mas Deus tem que estar em todas as áreas da nossa vida, porque se Ele não tiver, a gente está com Ele e a gente está com as trevas. A gente está com Ele e a gente está com as trevas. Né? Quando a gente separa, não, porque aqui é trabalho, aqui eu não posso colocar Deus. Quando a gente tem essa separação, a gente não tá 100% no Espírito, 100% em Deus. A gente se posicionar, é a gente se posicionar. Nós nos tornamos tão fanáticos, viciados, fanáticos, em coisas que nos levam à destruição, e não à glória, e não à luz. Por que não ser fanático? Por que a gente não pode ser fanático a Deus, sendo que Ele criou, Ele que criou a nós e criou tudo o que é, e que tem o manual da vida, que tem os princípios que vai nos levar a viver uma vida na parte boa e na parte das aflições, e na parte das aflições nos garante que a gente vai levar de uma forma mais leve. Tá vendo o despertar? Que é o que veio em mim, que é o que veio em mim. Aí tá o porquê de um projeto que o Senhor me entregou, Empreendedores de Deus. Não é empreendedores de Cristo, não é empreendedores de cristãos, empreendedores do reino, dá uma maquiada. É direto ao ponto, é posicionamento, empreendedores de Deus. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Ninguém tá impondo nada. Porque senão eu não sou semelhança a Deus. Deus não impõe a nada. Deus não impõe a nada. Ele nos dá total liberdade de seguirmos o bem e o mal. Seguirmos a árvore do conhecimento ou a árvore da vida. Ele nos dá o tempo todo. E aí você fala, por que aquela pessoa, ela é toda no achismo, ela anda no braço, toda pecadora, e ainda Deus concede misericórdia? Porque Deus é misericordioso. E Ele está concedendo misericórdia aqui na terra para nós. Mas um dia essas pessoas, quando a gente deixar de estar aqui na terra e for o juízo final, a gente pode ser até salvo, a gente pode ir para o céu, mas quando chegar o juízo final, Deus só dirá para você, não te conheço, não te conheço. Porque, ou seja, a vida toda aqui na terra, Ele está concedendo a oportunidade de nós vivermos os planos dEle, os princípios dEle. E que garante muito mais dias bons do que ruins. E aí na hora, lá no juízo final, Senhor, me dê graça, o arrependimento está sendo feito, a direção está sendo dada aqui na terra. Anos, a vida toda para nós. E aqui está um despertar, que é o que aconteceu comigo, nesse despertar. Me despertou e eu vou querer me enganar? Para que eu vou querer? Né? Então hoje a palavra no nosso devocional, e aí Ele vive, hoje a nossa oração
é totalmente dando graças por Ele ter entregue a sua vida por nós, por Ele ter passado por tudo que Ele passou. Então eu quero agradecer e fazer a oração, concluir com a oração e pedir para que vocês fechem os olhos a gente vai respirar fundo por 3 vezes, né? Respira, solta o ar, assim, esvazia. Esvazia, tira todo o peso, você já está limpo, você já está. Depois tem o ato, você com Deus, você com Jesus, do arrependimento, declare para Ele. Senhor, eu me arrependo de qualquer ato, qualquer coisa que eu tenha feito, conscientemente, inconscientemente, mas por Ti, Senhor, é por Ti. Me limpa, me livra de qualquer incredulidade, de qualquer coisa que me afaste em Ti. Essa declaração vai te libertar, essa declaração vai te limpar. Eu vou fazer de novo com vocês aqui, eu senti. Então vamos lá, vamos respirar fundo primeiro. Solta o ar. Mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, a Ti te damos graças. O Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. O Senhor nos escuta, nos acolhe, nos ama de forma incondicional, de forma genuína. E que nesta manhã, Senhor, hoje eu senti muito forte no meu coração e eu sei que é o Senhor tocando, para a gente fazer a declaração do arrependimento, Senhor, para que a gente possa limpar, para que a gente possa ser cheio, ativados do Espírito Santo, para o Senhor ativar em nós, o nosso espírito com o Espírito Santo, precisa haver uma limpeza, a gente esvaziar como se fosse um copo de água, com algumas composição, algumas pedrinhas, algumas coisas que não estão com essa água purificada, que precisa ser purificado o nosso ser. Então que a gente esvazie nesta manhã, Senhor, com a declaração, repita com todo o seu coração, com toda a sua humildade, para o Senhor, não é para mim, não é para ninguém não, é para o Senhor. Que deu a sua vida por nós, para nos livrar dos nossos pecados, para que você possa ser ativado mesmo no Espírito Santo, que a gente tenha esse ato de humildade, declarando: Senhor, nesta manhã, eu entrego todos os meus pecados, inconscientemente ou consciente, Senhor, feitos até aqui. Pecado não tem peso se é pecadinho ou pecadão, é pecado, independente qual grau, não tem grau. Eu entrego nas suas mãos, nas suas mãos, como um ato, Senhor, que o Senhor fez na cruz por mim. E desejo ser limpo pelas suas vestes, limpo por Ti, Senhor. Esvaziar qualquer incredulidade, qualquer dúvida, qualquer coisa que até o momento presente caminhou comigo, pensamentos, crenças desalinhadas ao Seu reino, ao Senhor. E eu decido nesta manhã ser limpo, purificar o meu copo, a minha água, ativada no Espírito Santo em Ti, Senhor. E viver as Suas maravilhas aqui na terra, até a eternidade. Os melhores frutos, que é o que o Senhor promete,
por meio da Bíblia, dos seus princípios, viver aqui na terra e ser um filho legítimo que possa ser tocado em multidões e milhares de pessoas com os meus melhores frutos na terra, que chame atenção, porque é o Senhor que fez, não eu. E que a gente possa viver os melhores frutos aqui na terra até a eternidade. Eu tomo posse, eu mereço. Eu sou filho amado, eu sou filho amado do Senhor, eu mereço. Eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus, nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus, Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive em nós. Ele nos dá a direção, Ele cuida de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então bora lá, gente, bora a gente empreender e bora a gente também, né, adorar o Senhor nesse dia tão especial. Ele vive em nós, Ele vive. Que você seja um transbordo no dia de hoje, na sua família, por onde você passar. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a vocês. Gratidão. Então, bora lá. Eu vou ver se eu deixo essa live gravada aqui no Instagram ou no YouTube. Senti de começar, deixar lá, né, o vídeo. Tá bom? Então, e amanhã, né, para quem ainda não sabe, eu tô fazendo um estudo, né, o estudo bíblico de uma forma simples e de forma em áudio. Para quem não sabe, na ciência, a gente consegue aprender o nosso cérebro, né, armazenar o nosso cérebro melhor com áudio. Então, é em formato de audiobook. É uma série que já começou, né? Amanhã vai ser o quinto estudo. São 14, 15 minutinhos que você escuta, né, do áudio. E você aprende a Bíblia, né, focado no Novo Testamento, porque a gente está nesse tempo de aprender o Novo Testamento. A gente sai do Velho Testamento, né, do sacerdote, né, da gente ter a dependência, mas a gente começa a agir, né, como um ser, um instrumento do Senhor. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, é uma forma de você aprender de uma forma rápida e simples. Então, amanhã é o quinto episódio, né? Eu vou colocar nos stories o link, mas você já consegue na bio, né, acessar no link no YouTube. Pelo YouTube já tem alguns estudos, se você ainda não escutou. Então, escuta, compartilha. Vamos lá, né? Vamos lá multiplicar, transbordar para multidões, né? Para multidões que chegue, para que não a gente seja liberto e que a gente viva até a eternidade, mas que a gente faça esse ato. É um dos princípios que Deus coloca, que não é só pra gente, né? Mas é pra gente multiplicar, salvar os filhos, né? Os filhos legítimos, né? Que se tornem filhos legítimos mesmo do Senhor e que sejam salvos para a eternidade, que possam reinar junto com Deus. Então, bora lá. Deus abençoe vocês.